Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É uma honra, é um prazer ter você por aqui. E o tema desse vídeo é Faça de Jesus o centro da sua vida. Mas o que é você fazer de Jesus o centro da sua vida? Quando Jesus é o centro da nossa vida, então isso quer dizer que tudo na nossa vida está relacionado a Ele. Tudo na nossa vida tem conexão direta, tem ligação direta com Jesus Cristo. Por exemplo, quando você vai tomar uma decisão, seja ela qual for, antes de você tomar a decisão, ou ao invés de você agir com base na sua sabedoria, com base naquilo que você acha que é melhor para você, ao invés de fazer isso, você para e você ora a Deus. Você pergunta a Deus se aquela é a vontade dele. Você pede para a vontade de Deus ser feita na sua vida. Você apresenta aquele plano, aquele projeto, primeiramente a Deus. Isso é um dos exemplos de você fazer Jesus o centro da sua vida. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no meio, Ele está no centro, então, de alguma forma, todas as áreas da sua vida, tudo tem relação com Ele, tudo tem a ver com Ele. Se você vive para Ele, você vive em função dEle. Por exemplo, a sua razão de viver, a sua alegria, a sua felicidade, ela precisa ser Deus, ela precisa ser Jesus. Você não pode depender a sua vida, depender a sua felicidade em pessoas, em coisas, em bens. Você não pode depender disso para você ficar bem, para você ficar feliz. Mas você precisa depender somente de Jesus Cristo. Há quem viva por uma pessoa, há quem viva somente por causa de uma pessoa, ou há quem viva somente em função de um bem. E essa pessoa, ela se entrega a sua vida, entrega todos os seus pensamentos, se entrega àquele bem. E a pessoa faz daquele bem o centro da sua alegria. Só que se acontecer da pessoa perder aquilo, a pessoa ela vai se sentir vazia, ela não vai ter em quem recorrer. Se a pessoa ela faz do bem, ela faz do material o centro da sua vida, então uma hora ou outra a pessoa ela vai cair na realidade e vai se sentir mal, porque Jesus não é o centro da vida dela. Mas Jesus, ele precisa estar no meio. E quando ele está no meio, então tudo dá certo. Quando ele está no meio, então a coisa vai para frente. Há também quem pense assim: quando eu alcançar determinado bem, quando eu alcançar determinada conquista, então, olha, ali eu vou ter paz, então ali eu vou ser feliz de verdade, então ali todos os meus problemas, eles se acabam. Só que, às vezes, quando a pessoa, ela conquista, ela encontra aquilo que ela procurava, o vazio, ele permanece o mesmo. O vazio, ele não sai, ele não muda, porque Jesus não é o centro da vida da pessoa. Mas quando ele é o centro, então você tem paz, então você tem garantia dentro de você. Então nada, nem ninguém pode abalar a sua vida, pode fazer você desistir, porque você tem a quem olhar, você tem Cristo em quem você deve olhar. E foi isso que Jesus ele ensinou a Paulo. Na segunda carta do apóstolo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, conta um pouco do que Jesus falou para Paulo. Nós vamos ler e meditar nesse versículo, e aqui é Jesus falando para Paulo. Preste atenção nesse texto. Está escrito assim: E disse-me, Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Foi o que Jesus disse a Paulo. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou o suficiente,
Eu sou suficiente na sua vida. Eu sou suficiente para que você venha depender somente de mim, para que você não venha depender de outras pessoas, não. Depende somente de mim. Faz de mim o centro da sua vida, faz de mim a sua base, faz de mim o seu alicerce, faz das minhas palavras a sua direção, segue as minhas palavras. É isso que Jesus disse para Paulo, e é isso que Jesus ele fala para cada um de nós ainda nos dias de hoje. É isso que Jesus fala para você. Tenha Ele no centro da sua vida. Dependa somente de Jesus Cristo. Coloque sempre Jesus Cristo na frente de tudo na sua vida. Que a sua alegria, a sua felicidade seja primeiramente por causa dEle, por causa da presença dEle, por causa do Espírito dEle. A graça dEle te basta. Faça de Jesus o centro da sua vida. Não coloque Jesus em segundo plano, em segundo lugar. Não coloque as outras coisas em primeiro e quando você se lembrar ou se der, você coloca então Jesus. Não, mas faça dele sempre o primeiro, o centro na sua vida. Da mesma forma que o Senhor disse para Paulo, ele também diz para cada um de nós, para mim, para você, ele diz para todos nós: a minha graça te basta. Então, se lance a ele, se derrame a ele. Se você é uma pessoa que Jesus ele tem te chamado, ele diz para você: se entrega para mim, larga o erro, larga o vício, larga esse problema, larga essa situação errada. Se Jesus ele diz isso para você, mas você não tem coragem, ou você tem rejeitado, você tem lutado contra o chamado de Deus, não faça isso, não lute contra a voz de Deus, porque Deus ele tem o melhor para você. Se entregue, se derrame, entregue toda a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e Jesus ele vai dar paz para você. Jesus ele vai preencher você. Jesus ele vai dar tanta paz, tamanha alegria dentro de você. Você vai ter tanto sossego na sua alma que as situações de fora não vão te abalar. Você vai ter paz porque você fez dele o centro da sua vida. Então, se Jesus vem falando com você, se entregue a ele, não perca tempo, não deixe para amanhã, não deixe para daqui uma hora, mas se entregue para Deus agora, se entregue para ele já. Busque a ele acima de tudo, busque a presença dele acima de qualquer outra coisa. E então você vai ter um amigo, um parceiro, porque Deus, ele é amigo, Deus, ele é parceiro, Deus, ele tá junto de você, Deus, ele te ajuda, Deus, ele te ensina, Deus, ele cuida de você, Deus, ele nos cuida, nos protege, Deus, ele nos abençoa sempre grandemente. Há coisas que Deus faz por nós que nós nem sequer sabemos, nós nem sequer chega ao nosso conhecimento, mas ele faz por nós porque ele nos ama. E essa palavra, nós devemos aplicar à nossa vida. A minha graça te basta. Então faça de Jesus o centro da sua vida e você vai ver quão bem isso vai fazer para você, vai fazer para sua alma. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de ti e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative o sino de notificações e assim você receberá os próximos vídeos e as próximas mensagens de fé que forem postadas aqui. Fique em paz, fique com Deus.